Sabe, existem conversas que, mesmo acontecendo há séculos, parecem que foram feitas para a gente ouvir hoje. E é exatamente numa dessas que a gente vai mergulhar agora. Uma conversa que aconteceu à noite, em segredo, mas que fala muito sobre renascimento e sobre a luz que cada um carrega dentro de si. Vamos imaginar a cena. Pensa em Jerusalém, já tarde da noite. As ruas estão vazias, um silêncio quase total, só a luz da lua iluminando as vielas de pedra. É nesse cenário, na quietude, que um encontro secreto e importantíssimo está para acontecer. E nesse encontro, a gente tem duas figuras de peso. De um lado, Nicodemos. Ele não era qualquer um, era um fariseu, um dos líderes religiosos do povo. E ele vai procurar Jesus. Mas olha que interessante, ele não vai de dia, à vista de todos. Ele vai à noite, na escuridão. Só isso já mostra o quanto as perguntas dele eram sérias e talvez até perigosas. Nicodemos não chega acusando, pelo contrário. Ele começa com uma demonstração de respeito. Ele diz basicamente, olha, a gente sabe que você é diferente. Os milagres, os sinais que você faz, isso só pode vir de Deus. Essa abordagem abre as portas para uma das conversas mais profundas e, vamos dizer, enigmáticas de todos os tempos. E é aqui que a conversa muda completamente de tom. Jesus não fica no elogio. Ele vai direto ao ponto, direto no coração de uma verdade espiritual que, de cara, já dá um nó na cabeça de Nicodemos, um homem acostumado com a lógica e com a lei. Presta atenção nessa frase porque ela é o centro de tudo, nascer de novo. Para Nicodemos, um mestre da lei, isso soa como um completo absurdo. Como assim nascer de novo? Mas para Jesus, essa é a chave. É a condição para conseguir enxergar uma nova realidade, uma realidade espiritual. E aqui a gente vê o conflito de mundos. A mente de Nicodemos está presa no mundo físico. No literal, a pergunta dele faz todo sentido se a gente pensar com a lógica do dia a dia, mas ela também mostra o abismo que existe entre o entendimento humano e a metáfora espiritual que Jesus está tentando explicar. Então Jesus tenta esclarecer. Ele fala que existem dois nascimentos. O primeiro, o da carne, que é o que todo mundo conhece, que nos dá a vida física. E existe um outro, o nascimento do espírito, que nos conecta com algo muito maior. E para ilustrar, ele usa a imagem do vento. A gente sente o vento, vê o que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é esse novo nascimento. É misterioso, é livre e transforma tudo. Mas mesmo com essa explicação, Nicodemos continua confuso. E essa pergunta dele, como pode ser isso, é a pergunta que todo mundo faz quando se depara com algo que vai além da nossa experiência, né? É a mente tentando entender o que talvez só se sinta. A resposta de Jesus é um verdadeiro desafio. É como se ele dissesse, você que é um líder, que ensina os outros, como não entende isso? É um convite para Nicodemos e para todos nós a olhar para além do que já se sabe, para além das regras, em busca de um entendimento mais profundo. Agora, para a gente conseguir entender melhor essa ideia de nascer de novo, vamos pegar uma carona para outro trecho, lá no Evangelho de Lucas. Lá tem uma metáfora sensacional que é a chave para destravar esse conceito todo, a ideia da lâmpada do corpo. O que é genial aqui é que o olho não é visto só como algo que vê o mundo lá fora. Não, ele é a própria lâmpada do nosso mundo interior. Ou seja, a nossa percepção, onde a gente coloca nosso foco, é o que decide se a nossa vida vai ser iluminada ou vai ficar na escuridão. E a relação é direta. Pensa só. Se o seu olho, ou seja, a sua intenção, sua perspectiva, for simples, for bom, for claro, todo o seu ser fica luminoso. Mas se for mal, se estiver focado na negatividade, na inveja, aí todo o corpo fica nas trevas. É uma escolha de foco. E esse é um alerta muito sério. É um chamado para a gente se autoavaliar. Será que aquilo que a gente acha que é a nossa luz, nosso conhecimento, nossas certezas, não é na verdade uma forma de escuridão? É um aviso contra aquela cegueira que a gente mesmo se impõe? Agora, voltando lá para a conversa com Nicodemos, Jesus usa exatamente essa metáfora de luz e trevas para explicar a escolha que todo ser humano tem que fazer. E essa escolha está totalmente conectada com a ideia de nascer de novo. Esse versículo, que talvez seja um dos mais famosos, aparece aqui para explicar o porquê de tudo isso. A luz veio ao mundo não para condenar, mas como um convite, um presente que nasceu do amor, uma chance de ter uma vida diferente, uma vida eterna, que é oferecida para todo mundo. E aqui vem o ponto-chave. A tal da condenação não é um castigo que vem de cima, é uma escolha que a gente faz.
É o resultado de preferir ativamente as trevas em vez da luz. É escolher o que é escondido, o egoísta, em vez do que é verdadeiro e transparente. E aqui fica bem claro como a gente pode saber de que lado alguém está. É o teste definitivo. As nossas ações falam por nós. Quem vive na mentira foge da luz, com medo de ser descoberto. Mas quem vive na verdade não tem medo, se aproxima da luz porque não tem nada a esconder. E para fechar essa nossa jornada, vamos ver como tudo isso se aplica na vida de outra pessoa, João Batista. O jeito que ele age no final da sua vida é um exemplo perfeito, na prática, de alguém que entendeu qual era o seu papel em relação a essa grande luz. Só para a gente se localizar um pouco, Jesus e João estão trabalhando ao mesmo tempo em lugares bem próximos. E claro, isso começou a gerar uma certa confusão, uma comparação entre os seguidores de João. Os discípulos de João chegam preocupados, sabe? Eles falam, mestre, aquele outro, Jesus, está atraindo todo mundo, as multidões estão indo para ele. Na cabeça deles era uma competição, como se João estivesse perdendo o seu lugar. Mas a resposta de João é de uma clareza impressionante. Ele acaba com qualquer ideia de rivalidade. Ele basicamente diz, calma, ninguém tem nada que não tenha sido dado por Deus. Ele entende que o sucesso de Jesus não era uma ameaça, mas sim a continuação de um plano maior. E essa frase resume tudo. João entendeu que o propósito dele não era ser a estrela principal, era preparar o caminho para uma luz maior. Essa declaração é o auge da humildade e talvez o grande segredo para encontrar a nossa própria luz interior. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Assim como João, o que dentro de nós precisa diminuir? Talvez o nosso ego, nosso orgulho, nossas certezas. O que precisa dar um passo para trás para que uma luz maior, uma verdade mais profunda, possa finalmente crescer e brilhar através da gente? Talvez a resposta para essa pergunta seja o verdadeiro começo da jornada de nascer de novo.